Vamos nessa então conversar com os nossos comentaristas? Você começa então, Thaís Oyama. Ok, Paulo. Então, só para fazer uma breve recapitulação, você já adiantou tudo, mas eu queria lembrar que na semana passada a revista Época revelou que a ABIN mandou relatórios para as advogadas do Flávio Bolsonaro com essa finalidade, ajudar o senador a se livrar das malhas da justiça, né, fazendo o quê? Anulando a ação da rachadinha. Então, eles diziam, o argumento é de que as investigações incluíam dados fiscais que teriam sido acessados ilegalmente, dados fiscais do senador Flávio Bolsonaro, que teriam sido acessados ilegalmente. Então, por isso, a ação poderia ser anulada. A ABIN orientando as advogadas do Flávio Bolsonaro a como conseguir essa anulação. Aí, o que aconteceu? Lembrando que a própria defesa do Flávio Bolsonaro confirmou que os relatórios tinham sido recebidos por ela e que tinham vindo da ABIN. Mesmo assim, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional que manda na ABIN, a qual a ABIN está subordinada, negou que aqueles relatórios estivessem produzidos na ABIN. Muito bem. Aí, o que acontece? Na edição desta semana, a mesma revista Época traz uma entrevista em que a advogada do Flávio Bolsonaro não só reitera o que ela já havia dito, que sim, recebeu os relatórios, sim, os relatórios vieram da ABIN. Não só isso, ela diz que os relatórios vieram do diretor da ABIN, do Alexandre Ramagem. E no mesmo dia de hoje, a revista Cruzoé, endossando a reportagem da Época, publicou que os relatórios que a ABIN teria feito para ajudar o filho do presidente Bolsonaro foram entregues pelo delegado Alexandre Ramagem ao próprio Flávio Bolsonaro e à defesa do Flávio Bolsonaro. E mais, a revista Cruzoé ainda falou que esses relatórios foram produzidos por uma célula dentro da ABIN, uma espécie de ABIN do B, como chamou a revista, e que funcionava lá dentro da ABIN para produzir coisas a pedido do governo Bolsonaro. Ou seja, seria uma instituição clandestina dentro de uma instituição legal. Eu queria lembrar uma coisa importante, que esse sonho da ABIN paralela, né, ou de uma ABIN que presta serviços ao governo Bolsonaro, isso é um sonho antigo. Era um projeto do Carlos Bolsonaro, o filho do 02 do presidente, lá atrás, lá no governo de transição. Ainda quando estava em dezembro de 2018, que tinha a transição entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro chegou a montar uma equipe que comporia essa ABIN paralela. Essa equipe era formada por 3 policiais federais e comandada por quem? Pelo Alexandre Ramagem, que daquela época já era amigo dos Bolsonaro. Ele trabalhou na escolta do presidente Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro, depois da facada. Então, Alexandre Ramagem já era amigão do clã Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro queria que ele, Alexandre Ramagem, chefiasse essa tal de ABIN paralela, que ele queria montar. Só que aí entraram os generais e disseram que aquilo não ia dar certo, porque evidentemente era um atropelo institucional, e teve o general Valério Stumpf, que era então o ministro-chefe do GSI do governo Temer, chegou a dizer que aquilo não ia dar certo, e que se o governo Bolsonaro levasse aquela ideia adiante, aquilo poderia dar, inclusive, em impeachment. Isso disse o general Valério Stumpf, hoje comandante militar do Sul. Aí aposentaram a ideia. Pois bem, aí vem agora essa ideia da ABIN paralela, que era justamente o sonho do clã Bolsonaro naquela época. A ministra Carmen Lúcia viu a gravidade da coisa, o Planalto sabe da gravidade da coisa, só que o Planalto contava que esse caso poderia tomar o mesmo destino de tantos outros que foram parar na Procuradoria-Geral da República, que é chefiada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Só que essa decisão da ministra Carmen Lúcia de determinar que que a Procuradoria-Geral da República investigue, sim, esse caso que já está sendo chamado de ABIN Gate, essa decisão dá uma embaralhada aí na história e não vai deixar o procurador Augusto Aras agora com a possibilidade de simplesmente engavetar esse caso. Só que, para encerrar agora, pensa bem, Paulo, para você investigar um caso que envolve o presidente da República, porque envolve sim, ele teve uma reunião anterior lá, envolve o filho mais velho do presidente da República, envolve um experiente delegado da Polícia Federal, que hoje é o chefe da ABIN. Para investigar uma turma como essa, é preciso ter muita vontade de investigar, não é?
não é exatamente o que a gente tem visto, esse ímpeto, a gente não tem visto esse ímpeto de investigação no procurador Augusto Aras nos assuntos que dizem respeito ao presidente da República. Então, eu queria deixar aqui a minha humilde sugestão para o Procurador-Geral da República, para que ele comece a investigação, determinando, por exemplo, ao Ministério Público que peça a quebra do sigilo telemático dos envolvidos, de modo que a gente possa ver, por exemplo, o que foi, quais foram os os últimos WhatsApps que o delegado Alexandre Ramagem andou passando para o senador Flávio Bolsonaro, muito seu amigo. Seria um bom começo para uma boa investigação de verdade.